Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Introdução. Recentemente, alguns biblistas e comentaristas têm questionado a autoria tradicionalmente aceita de que Paulo é o autor dessa carta endereçada ao seu jovem e fiel discípulo e companheiro de missões. Um dos argumentos levantados é o de que as viagens de Paulo relatadas nas chamadas cartas pastorais não correspondem a nenhuma época narrada do livro de Atos. A forma de organização eclesiástica nelas descritas tem mais a ver com o segundo século. O vocabulário e o estilo empregados são bastante diferentes daqueles usados nas demais epístolas paulinas. Entretanto, é importante notar que Lucas não se dispôs a contar a história da vida de Paulo, mas sim os principais momentos das ações dos apóstolos e da igreja, em que Paulo tem, evidentemente, participação destacada. Uma vez que sua morte não é relatada no livro de Atos, isso sugere que ele foi libertado e deu prosseguimento ao seu sonho de evangelizar na Espanha, continuando por muitos anos ainda a viajar por todo o Império Romano, até ser preso novamente em Roma e martirizado por ordem do governo de Nero. Quanto às questões concernentes à organização da igreja, nenhuma colocação ou instrução contida nas cartas pastorais exige uma data posterior. As orientações sobre liderança espiritual dadas por Paulo antes do final do primeiro século valeram perfeitamente para a igreja primitiva, assim como para a igreja em todos os séculos até a volta iminente de Cristo. Atos capítulo 14, versículo 23, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Assuntos diferentes e específicos necessitam muitas vezes de vocabulário próprio e especial. Portanto, não há argumento até hoje suficientemente forte que possa alterar a clássica autoria das conhecidas e amadas cartas pastorais de Paulo. Além do mais, e sobretudo, as próprias epístolas confirmam a autoria paulina. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 e 2. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1 e 2. Como nos revelam as primeiras linhas da carta, Paulo está escrevendo para Timóteo, capítulo 1, versículo 2, seu verdadeiro filho na fé. Essa é uma expressão e um conceito de discipulado cristão que deve ser resgatado pela igreja moderna. O jovem líder e missionário Timóteo, natural de Listra, hoje Turquia, era filho de pai grego e de uma piedosa mãe judia cristã chamada Eunice. Atos capítulo 16, versículo 1. Desde seus primeiros dias, Timóteo havia sido instruído sobre a lei e os profetas, o Antigo Testamento judaico, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, capítulo 3, versículo 15. O próprio Paulo foi a pessoa a quem Deus dirigiu para levar o evangelho ao coração de Timóteo, durante a primeira visita do apóstolo a Listra. Já na segunda visita, Paulo o convidou para ser seu companheiro nas viagens missionárias que realizava. Assim, Timóteo participou efetivamente dos esforços de evangelização da Macedônia e da Acaia. Atos, capítulo 17, versículo 14 e 15. O carinho e o respeito de Paulo por Timóteo era tão expressivo que o apóstolo fez questão de mencionar o querido companheiro de missões como co-remetente em 6 das suas epístolas canônicas. 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses 1 e 2 Tessalonicenses e Filemão. Ao final da vida, Paulo solicita que seu filho na fé vá ao seu encontro em Roma, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 e 21. Segundo a carta aos Hebreus, o próprio Timóteo foi também
encarcerado e liberto mais tarde. Hebreus capítulo 13, versículo 23. Timóteo não chegou a ser reconhecido como apóstolo, mas destacou-se como missionário e líder cristão altamente respeitado por toda a igreja de sua época. Durante sua quarta grande viagem missionária, Paulo deu ordens expressas a Timóteo para que cuidasse espiritualmente da igreja de Éfeso, enquanto o apóstolo seguia viagem para Macedônia. No entanto, quando percebeu que provavelmente não voltaria a Éfeso tão logo quanto imaginara, escreveu essa primeira carta a Timóteo para detalhar as atribuições que o jovem líder teria sob sua responsabilidade, que incluíam uma boa dose de segurança doutrinária e personalidade forte para combater os falsos ensinos e heresias da época, uma mistura de gnosticismo com judaísmo místico. Além disso, Timóteo deveria servir como pastor e bispo das almas dos Efésios, enquanto a igreja crescia em número e demandas, a saber, a organização dos cultos e reuniões comunitárias, bem como a nomeação e capacitação de bons e fiéis líderes espirituais para pastorear a igreja do Senhor. O grande tema, portanto, dessa carta é lutar o bom combate, capítulo 1, versículo 18. Quer em relação à vida e atitude pastoral do próprio Timóteo, quer em relação ao comportamento dos Efésios como igreja, corpo de Cristo, capítulo 3, versículo 15. Paulo escreveu sua primeira carta a Timóteo, na Macedônia, norte da Grécia. Em Filipos, algum tempo depois dos acontecimentos narrados em Atos 28, por volta do ano 64 depois de Cristo, durante o intervalo entre a primeira e a segunda prisão do apóstolo em Roma. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Conforme te solicitei, quando partia para Macedônia, permanece em Éfeso para advertires a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que parem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam discórdias em lugar de propagarem a obra de Deus, que tem como fundamento a fé. O alvo dessa orientação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns, contudo, se desviaram desses princípios e se entregaram a discussões sem valor algum, intentando ser mestres da lei quando não compreendem nem o que propalam, nem os assuntos sobre os quais fazem afirmações com tanta convicção. Sabemos, todavia, que a lei é boa se alguém a usa de forma adequada. De igual modo, sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubmissos, para os perversos e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os assassinos, para os que vivem na prática de imoralidades sexuais e os homossexuais em geral, para os sequestradores, para os mentirosos e os que fazem juramentos falsos, e para todo aquele que se revolta contra a sã doutrina. Esta sã doutrina encontra-se no glorioso Evangelho que me foi outorgado, a saber, o Evangelho do Deus bendito. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor e insolente, contudo, ele me concedeu misericórdia, porquanto fiz o que fiz mediante minha ignorância e incredulidade. E a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor
que há em Cristo Jesus. Esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Todavia, por este motivo mesmo, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse num modelo para todos quantos haveriam de crer nele para a vida eterna. Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate, perseverando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Comentário do capítulo 1. Paulo registra a formalidade da carta ao afirmar sua autoridade apostólica, isso é, especialmente comissionado por Jesus Cristo como seu mensageiro e missionário. Ao usar a expressão esperança, Paulo não está apenas desejando, mas expressando claramente sua certeza futura quanto ao estabelecimento perfeito da vontade e do reino do Senhor. O termo grego Salvador, tradicionalmente, se aplica à pessoa de Deus Pai. Em hebraico, no Antigo Testamento, a mesma expressão tem o sentido de libertador. Timóteo, cujo nome significa aquele que adora a Deus, tornou-se cristão e filho espiritual de Paulo, por ocasião do apedrejamento sofrido pelo apóstolo em Listra, Atos capítulo 14, versículo 19 e 20. Mais tarde, Timóteo se tornaria também seu companheiro de lutas na causa do Evangelho, Atos capítulo 16, versículo 1 ao 4. Paulo usa literalmente a expressão grega heterodoxia, radicalmente diferente, para admoestar os mestres heréticos que estavam na igreja em Éfeso, cujas atitudes gnósticas e anticristãs se caracterizavam por ensinar falsas doutrinas e inverdades, pregar mitos judaicos, arrogar-se como mestres da lei, ensinar práticas ascéticas, fazer uso da posição para obter lucros pessoais ilícitos, pregar histórias mentirosas sobre a origem do povo judeu, orgulho e arrogância, promover polêmicas com finalidades escusas. Paulo é uma demonstração evidente do amor e misericórdia de Deus, que pode transformar o mais vil dos homens num santo para a sua glória. Era comum na igreja primitiva Deus revelar sua vontade específica de várias maneiras. Uma delas era por intermédio dos profetas. Em Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3, por exemplo, temos a participação de alguns profetas de Deus no envio de Paulo e Barnabé em missão aos gentios. Em relação a Timóteo, profecias acerca de sua notável liderança cristã foram entregues muito antes de sua ordenação formal ao ministério, durante a segunda viagem missionária de Paulo. Segundo historiadores, depois que Paulo foi solto da prisão em Roma, voltou a Éfeso, deixando ali Timóteo como missionário e líder espiritual, obra que realizou de maneira esplêndida, enquanto o apóstolo seguiu para Macedônia. Himeneu, por exemplo, foi um cristão que decidiu criar uma teologia própria e pregava que a ressurreição já havia ocorrido. Alexandre, outro exemplo, era um empresário crente que havia criado muitos problemas e não aceitava conselhos nem admoestações dos irmãos. Paulo foi obrigado a exercer mais severa disciplina eclesiástica, isto é, a exclusão desses homens do âmbito da proteção da igreja, considerada como santuário contra o poder de Satanás e seus demônios. Fora da comunhão da igreja, com a ação do seu ministério de consolar, exortar e admoestar em Cristo, seriam disciplinados, ensinados, por meio dos sofrimentos que o diabo naturalmente impõe ao mundo. É preciso notar que o alvo desse corretivo de Paulo era mais restaurador
do que punitivo. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 5 e 13. Capítulo 2. Adoração e intercessão. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Afirmo-vos a verdade, e não minto, ao declarar que para isso foi designado, pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras, mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que professam servir ao Senhor. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a reverência, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, portanto, em silêncio, porque Adão foi criado primeiro, e Eva depois. E mais, Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Contudo, a mulher será restaurada, dando à luz filhos, desde que permaneçam na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Comentário do capítulo 2. Paulo exorta todo cristão que leve ao Senhor, por meio de orações e súplicas, todas as suas petições com ações de graça, no original grego, Eucaristias. Filipenses capítulo 4, versículo 16. Os cristãos são incentivados a orar por todas as autoridades, quer sejam boas ou más. O diabólico imperador Nero exercia seus plenos poderes na época em que Paulo escreveu essa carta, 54 a 68 d.C. O apóstolo usa a palavra piedade exclusivamente em suas cartas pastorais, a fim de recomendar que os crentes, especialmente os líderes espirituais, sejam profundamente reverentes a Deus. Deus alimenta o sentimento de que sua infinita graça encontre morada em todos os corações humanos. Por isso, a expressão grega usada por Paulo aqui é telo, que tem a conotação de desejo sentimental, e não bulomai, que seria deliberação ou determinação. Embora o Senhor aspire pela salvação de todos, sua onisciência o faz saber que nem todas as pessoas se apropriarão da graça em Cristo como filhos eleitos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, Romanos capítulo 8, versículo 29. A expressão original grega, lutron, que significa preço pago para libertar, resgate, aparece em Mateus capítulo 20, versículo 28 e Marcos capítulo 10, versículo 45, e refere-se ao testemunho apostólico de que Cristo se entregou a si mesmo para pagar toda a fiança exigida para a nossa liberdade. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Paulo assevera que foi convocado por Deus para anunciar o evangelho da salvação ao mundo e testificar que por meio da morte e ressurreição de Cristo, o Senhor construiu uma ponte única e exclusiva, capaz de superar o abismo existente entre Deus e a humanidade por conta da queda. Paulo usa a expressão original grega bulomai, determinar, para enfatizar seu pedido solene, algo como um decreto real. O termo grego usado para homens neste versículo não se refere à humanidade,
como um todo, mas especificamente ao gênero masculino adulto, apesar de ser evidente que as mulheres também oravam em público, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5. Os apóstolos usavam a expressão original grega, catástole, que significa traje, para referir-se ao comportamento geral do cristão e não apenas a um estilo único de se vestir. Paulo e Pedro, por exemplo, recomendam às mulheres, especialmente, que usem a moda e não sejam usadas por ela, pois a maneira como nos vestimos revela muito sobre o que pensamos de nós mesmos e como gostaríamos de ser tratados. Portanto, as mulheres cristãs devem, de certa forma, criar a própria moda, testemunhando seu bom senso cristão, no original grego, cosmios, decência. Paulo as exorta a uma atitude marcadamente feminina, de bom gosto, sensibilidade e simplicidade, em contraste com o conceito de moda propagado pelo sistema mundial e que sempre envolve luxo, exibicionismo, sensualidade apelativa e falsidade. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Paulo refere-se à vontade ideal do Senhor em Gênesis capítulo 2 e 3. O desejo de Deus é que não houvesse outro governante, reis, chefes de Estado, sobre os homens, além dele próprio, teocracia. Também não é da vontade de Deus que haja divórcios entre homens e mulheres que um dia juraram amor e fidelidade até a morte. Da mesma forma, originalmente, a mulher foi criada para ser a melhor amiga e companheira do homem, que, por sua vez, deve amar e respeitar sua esposa todos os dias de sua vida. Contudo, à medida que nos aproximamos da volta de Cristo, o homem se afasta do plano ideal do Senhor e as sociedades passam a exercer mais pressão para que as escrituras sagradas se encaixem às suas normas e procedimentos seculares do que para que o ser humano compreenda e se submeta à vontade de Deus. As mulheres foram criadas para respeitar, ajudar e cooperar com seus maridos. Os homens para amar suas esposas, como Cristo amou a sua igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25. As mulheres de Éfeso, por influência do pensamento pagão que permeava a cultura helênica daqueles dias, tornaram-se pessoas autoritárias e tiranas. A sociedade grega vivia, em termos práticos, sob um sistema matriarcal. As mulheres mandavam na família e ditavam o que seus maridos deviam ou não fazer. Paulo enfatiza a piedade da mulher que se entregou plenamente ao amor e à autoridade do Espírito Santo em Cristo e que, portanto, se realiza na sua missão prioritária de ser esposa, mãe e administradora do lar. O apóstolo ainda faz um paralelo com a preciosa salvação espiritual que veio do nascimento mais importante de todos, a encarnação de Deus em Jesus Cristo. Capítulo 3. Recomendações aos líderes. Esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado de fato, deseja algo excelente. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo deve também governar bem sua própria família, sabendo educar seus filhos e lhes serem submissos, com todo respeito. Porquanto, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Quanto aos diáconos, da mesma forma, devem ser honrados de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Devem permanecer no ministério da fé
com consciência pura. Devem também, antes de tudo, passar por experiência. Depois, se não houver nada que os desabonem, que exerçam o diaconato. As mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só esposa e governar bem os filhos e a própria casa. Pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Ainda que alimente a esperança de ver-te em breve, escrevo-te essas orientações. Contudo, se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. Comentário do capítulo 3. A expressão grega original, episcopado, era usada para identificar o dirigente de uma organização pública ou religiosa. Aqui se refere ao supervisor espiritual de uma congregação cristã, equivalente à expressão judaica ancião. Os termos bispo e presbítero, derivado de ancião, são empregados de forma intercambiável em várias passagens do Novo Testamento. A função do líder espiritual é pregar e ensinar, dirigir o ministério geral da igreja, pastorear com amor e zelo o rebanho que pertence a Deus, Atos capítulo 20, versículo 28, e cuidar para que a igreja seja abençoada com uma teologia bíblica livre de heresias, Atos capítulo 20, versículo 28 ao 31. O significado do termo grego original, diácono, servo, está ligado ao serviço dedicado de alguém em qualquer área de necessidade da igreja ou da comunidade por amor a Cristo. Esse ministério se iniciou formalmente na igreja primitiva por motivos práticos, visando a ajuda e a cooperação, a fim de que nenhum membro da igreja passasse falta de assistência espiritual e material. Atos capítulo 6, versículo 1 ao 7. As qualificações espirituais e morais exigidas são semelhantes às exigidas dos pastores, bispos, presbíteros ou anciãos. Paulo gostava de se valer das letras de hinos e cânticos conhecidos pela igreja primitiva para ilustrar suas teses teológicas. Aqui, ele usa a poesia da letra de parte de um credo que se tornou hino, Efésios capítulo 5, versículo 19, Colossenses capítulo 3, versículo 16. O Espírito Santo de Deus capacitou Jesus a expulsar demônios, a operar milagres, e foi responsável por ressuscitar Jesus dentre os mortos, Mateus capítulo 12, versículo 28, Romanos capítulo 1, versículo 4, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, sendo Cristo louvado e admirado pelos anjos na sua ressurreição e ascensão. Mateus capítulo 28, versículo 2. Atos capítulo 1, versículo 10. Capítulo 4. Recomendações a Timóteo. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graças, porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Orientando os irmãos quanto a esses assuntos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos.
Exercita-te, porém, na piedade. O exercício físico, de fato, é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Essa palavra é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação, pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordena, pois, e transmite esses ensinos. Ninguém menospreze o fato de seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois, agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos que te derem ouvidos. Comentário do capítulo 4. A apostasia, rebeldia e afastamento dos verdadeiros ensinos de Deus já era um tema tratado pela igreja primitiva. Todo o período compreendido entre a primeira vinda de Jesus Cristo e sua volta gloriosa é chamada de a Era da Igreja. E os últimos tempos, anunciado por profetas do Antigo e do Novo Testamento, inclusive pelo próprio Cristo, Daniel, capítulo 7, versículo 25, Mateus, capítulo 24, versículo 4. Os cristãos são capazes de distinguir os falsos mestres, ou apóstatas, por meio do Espírito Santo que habita em suas almas. 1 João, capítulo 4, versículo 1. A apostasia tem três características principais e visíveis. Surge a partir de espíritos enganadores. É alimentada por ensinos demoníacos e alguns de seus mais importantes agentes estão, infelizmente, dentro da própria comunidade eclesiástica. Uma visita pela história da Igreja até nossos dias não deixa a menor dúvida sobre isso. Um cristão que não avalia e corrige sua vida e comportamento à luz da palavra de Deus e dos conselhos do Espírito Santo entrega-se progressivamente ao encantamento do pecado, que usa como anestesia da consciência cristã a mentira. Com o passar do tempo, instala-se na alma dessa pessoa uma crosta de insensibilidade ao espírito e às pessoas. Sua consciência entra em profundo processo de cauterização, como resultado da constância, escravidão no pecado. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. A consequência será sempre o afastamento e a rebeldia a tudo quanto se refere ao Senhor e à sua igreja. Paulo refere-se tanto aos alimentos quanto ao matrimônio, bênçãos de Deus para a humanidade, que são intrinsecamente todas boas e saudáveis. Timóteo tinha cerca de 30 anos, quando assumiu as responsabilidades de bispo da igreja em Éfeso. Um cargo de tamanha importância e influência não era normalmente entregue a um homem tão jovem. Paulo, entretanto, o conhecia bem e exorta seu filho na fé a mostrar, por meio de um testemunho imaculado, ser um verdadeiro homem de Deus e pastor do rebanho do Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 ao 4. A quarta viagem missionária de Paulo o levará de Éfeso à Macedônia. Contudo, esperava muito em breve poder reencontrar-se com seu discípulo amado em Éfeso. É claro, nas Escrituras, que somente Deus tem o poder de perdoar e salvar a humanidade. Todavia, Deus aprecia capacitar os cristãos em seu espírito para que testemunhem de Cristo e levem a efeito a salvação, libertação do próximo, uma demonstração evidente de amor e adoração ao Senhor. Somos salvos por ocasião do arrependimento pessoal de nossos pecados e, portanto, da conversão. Entretanto, continuamos a ser salvos, santificação,
à medida que nos entregamos cada vez mais aos cuidados do Espírito de Deus e nos tornamos mais semelhantes à imagem de Cristo. Em latim, imago Dei, em nossos pensamentos e atitudes. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Capítulo 5. Recomendações aos pastores. Não repreendas o idoso com aspereza, mas admoesta-o como a um pai, bem como aos jovens, como a irmãos, às mulheres idosas, como às mães, às jovens, como a irmãs, com toda a pureza. Tratai com toda atenção as viúvas, que de fato são necessitadas de ajuda. Todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, zelando por sua própria família e retribuindo os bens recebidos de seus pais e avós, pois isso é agradável diante de Deus. A viúva realmente necessitada e sem amparo espera em Deus e persevera noite e dia em suas orações e súplicas. No entanto, a que somente busca prazeres, embora esteja viva, na realidade está morta. Ordena esses procedimentos para que elas sejam irrepreensíveis. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, esse tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Portanto, deve ser inscrita na relação das viúvas apenas aquela que contar com mais de 60 anos e que tenha sido esposa de um só marido, cujas boas obras possam lhe servir de bom testemunho, tais como se criou filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos santos, se socorreu os atribulados e se praticou todo tipo de boa obra. Mas não inclua as viúvas mais jovens, pois quando as paixões sensuais as afastam de Cristo, querem casar-se, e por violar o primeiro compromisso de fé, tornam-se condenáveis. Mais do que isso, aprendem também a ser desleixadas em relação ao trabalho, perambulando de casa em casa, e não somente dadas ao ócio, mas também fofoqueiras e indiscretas, comentando assuntos que não lhes dizem respeito. Sendo assim, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas próprias casas e não deem ao inimigo nenhum pretexto para maledicência. Algumas, de fato, já se desviaram, seguindo a Satanás. Se uma mulher crente tem viúvas em sua família, essa deve cooperar com elas. Evitai que a igreja seja sobrecarregada com o trabalho de ajudá-las. As viúvas realmente desamparadas são as que devem receber a ministração desse auxílio por parte da igreja. Os presbíteros, que administram bem a igreja, são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Porquanto, afirma a Escritura, não amordaces a boca do boi quando estiver debulhando o cereal, e ainda digno é o trabalhador do seu salário. Não aceites acusação contra um presbítero, se não houver mais 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem na prática do pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros, de igual maneira, se encham de temor. Eu te exorto solenemente, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procures obedecer todas essas instruções, sem parcialidade, e não faças nada por partidarismo, não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participes dos pecados dos outros. Conserva-te, pois, em pureza de vida. Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, não bebas somente água, mas também um pouco de vinho. Os pecados de alguns homens aparecem antes mesmo de serem julgados, e de outros são descobertos depois. Da mesma forma, as boas obras se tornam evidentes, enquanto as obras más não podem permanecer ocultas. Comentário do capítulo 5. Embora a palavra idoso no original grego seja presbúteros, seu sentido aqui está relacionado a homens com mais de 60 anos e não à função eclesiástica do presbítero. Na época da igreja primitiva, as viúvas, assim como os órfãos, de modo geral, viviam em completo desamparo
pois a sociedade não dispunha de mecanismos de assistência social como em nossos dias. Paulo, entretanto, faz duas observações interessantes. A igreja deve cuidar, amparar dos verdadeiros necessitados em seu meio, de maneira que a ninguém falte o necessário para viver dignamente. Entretanto, adverte aos líderes cristãos para que tenham cuidado com os falsos desamparados, pessoas que usam sua situação de penúria e ociosidade para viverem às custas do trabalho do próximo. Paulo entende que o cristão vive em constante guerra contra Satanás, o inimigo, e seus demônios. Aqui o apóstolo aproveita o contexto para transmitir, mediante uma palavra grega tipicamente militar, aforme, pretexto ou brecha, a perspicácia do inimigo em se aproveitar de toda oportunidade estratégica para desferir seus ataques, especialmente contra os filhos de Deus. Romanos capítulo 7, versículo 8 e 11. É parte vital do serviço episcopal a liderança espiritual, como modelo da congregação, a pregação do evangelho, o ensino e a aplicação da palavra de Deus às necessidades dos membros da igreja. Todos os presbíteros, chamados para exercerem esse ministério, deveriam receber grande honra por parte da comunidade. Entretanto, aqueles cuja liderança e ensino fossem excelentes, merecem honra em dobro, expressão que significa completo sustento e apoio financeiro, respeito e comunhão solidária, em grego, koinonia. Considerando que na igreja não deve haver maiores e mais importantes, parcialidade, pois todos são membros do corpo de Cristo. Tiago, capítulo 2, versículo 1, capítulo 4, versículo 4. Paulo cita o Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4, e o Novo Testamento, Lucas, capítulo 10, versículo 7, para reforçar sua tese sobre a importância da igreja assumir o sustento completo dos pastores e ministros que dedicavam tempo integral à obra. Fica evidente também que já nessa época os textos canônicos dos evangelhos, bem como outros que viriam formar o Novo Testamento e que circulavam nas comunidades cristãs, juntamente com o Antigo Testamento, eram reconhecidos com toda a autoridade de escrituras sagradas. Capítulo 6. Recomendação aos que servem. Todos os servos que são escravos devem considerar seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. E os que possuem senhores crentes não devem alimentar por eles respeito menor, isso pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porquanto os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensina, pois, essas orientações. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia, que é segundo a piedade, é arrogante e nada compreende. Todavia, delira em questões e controvérsias acerca de palavras. Dessa atitude brotam as invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas, batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade acompanhada de alegria espiritual é grande fonte de lucro, porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui, nada podemos levar. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Porém, tu, ó homem de Deus, foge dessas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão.
Combate a boa batalha da fé, toma posse da vida eterna, para a qual fostes convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Na presença de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos fez o perfeito testemunho, eu te exorto, guarda este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Orienta-os a praticarem o bem e que sejam ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Dessa maneira, acumularão um valioso tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas inúteis e profanas, assim como as elucubrações sem fundamento que muitos chamam de saber. Ora, alguns, professando tal conhecimento, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Comentário do capítulo 6. Aqui Paulo está abordando especificamente o comportamento dos crentes em relação ao trabalho, serviço, para com seus patrões, considerando o sistema escravocrata da sua época. A palavra grega douloi, servos, escravos, indica que os crentes em questão pertenciam a mestres pagãos. Paulo vai além e afirma que mesmo os servos crentes de senhores crentes não devem confundir a igualdade espiritual com sua desigualdade social. Evidentemente, Paulo e as Escrituras não apoiam a escravidão, nem a exploração do homem pelo homem. Entretanto, o crente que é absolutamente livre em Cristo deve testemunhar também por meio do seu trabalho dedicado, de sua confiança na justiça e intervenção divina. Paulo usa a palavra grega autarkeia, que significa aquilo que é suficiente em si mesmo, para indicar que os crentes são abençoados com tudo o que necessitam para serem felizes, ainda que atravessando momentos de crise e sofrimento. A fé humilde e resignada, piedade, aliada à satisfação em Cristo, contentamento, produz o grande lucro do crente. Atos capítulo 3, versículo 6. Timóteo havia recebido a vida eterna desde quando fora salvo ao confessar sua fé por ocasião do seu batismo durante a primeira viagem missionária de Paulo. Contudo, Paulo o encoraja a que agora, mais maduro no Senhor, apropie-se do segredo de uma vida controlada e capacitada, plenitude, pelo Espírito Santo, que é a absoluta e corajosa entrega do nosso ser nas mãos do Senhor. Jesus proclamou, diante das autoridades lideradas por Pôncio Pilatos, que seu reino não é deste mundo. João, capítulo 18, versículo 36. E que qualquer poder ou autoridade procedem exclusivamente de Deus. João, capítulo 19, versículo 11. Da mesma maneira, como a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo ocorreu exatamente no momento planejado por Deus, cerca de 400 anos após o último profeta do Antigo Testamento, assim também seu glorioso retorno acontecerá no tempo determinado por Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. Paulo chama a atenção de Timóteo para posicionar-se à frente da batalha teológica em defesa da fé. Desde tempos imemoriáveis, a verdadeira fé em Deus é considerada alvo de oposição. Na época de Paulo e da igreja primitiva, alguns dos grandes inimigos da fé eram falsos mestres, materialismo e paixões da carne,
ciência falsa. A igreja primitiva sofreu muitas baixas com os ataques do gnosticismo, expressão grega que significa conhecimento, corrente de pensamento filosófico segundo a qual as pessoas podem ser salvas mediante o saber. A bênção apostólica soa como um bálsamo de consolo e alívio às almas de todos os crentes contemplados com a divina graça da salvação em Cristo Jesus. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Introdução. As principais questões quanto à autoria das cartas canônicas de Paulo para Timóteo já foram observadas na introdução geral de 1 Timóteo. Conforme as narrativas finais de Atos 28, o apóstolo já havia sido liberto de sua prisão domiciliar, que cumpria junto à guarda pretoriana em Roma, por volta do ano 63 d.C., considerando que logo depois, durante a sua quarta grande viagem missionária, produziu as epístolas de 1 Timóteo e Tito. Quando voltou a ser perseguido e preso sob as ordens do imperador romano Nero entre os anos 66 e 67 d.C., podemos igualmente compreender que foi nesse intervalo de tempo que Paulo escreveu sua segunda epístola a Timóteo. Contudo, ao contrário de sua primeira detenção, em que havia recebido autorização para alugar uma casa para o seu confinamento, Atos, capítulo 28, versículo 30, agora, nessa segunda prisão, padecia numa masmorra fria e úmida, acorrentado como um criminoso perigoso. Seu isolamento foi de tal ordem que seus próprios amigos mais íntimos tiveram dificuldade para achar seu paradeiro. Paulo, nesse momento, estava perfeitamente consciente de que já havia concluído sua missão e que seu tempo de vida nessa terra era exíguo. Paulo teve pelo menos três grandes motivos para escrever esta segunda missiva ao seu amado filho na fé. Primeiro, de ordem pessoal. Acostumado a grandes viagens e muitos relacionamentos, agora estava fechado num pequeno calabouço, isolado de tudo e de todos. Fígelo, Hermógenes, bem como todos os companheiros da província da Ásia, além de Demas, o haviam abandonado. Para complicar, os fiéis discípulos Tito e Tíquico tinham partido em viagem, e somente o bom amigo e médico Lucas lhe fazia companhia. Por isso, o desejo intenso do velho apóstolo era que seu filho da fé fosse ao seu encontro, a fim de confortar-lhe o coração nesses derradeiros e dramáticos momentos. Romanos capítulo 16, versículo 21. Em segundo lugar, Paulo estava, como sempre, preocupado com o bem-estar da igreja do Senhor em todas as partes onde houvesse um cristão ou um grupo de crentes reunidos em adoração sincera ao Senhor. O momento histórico era extremamente hostil, pois Nero odiava os cristãos e seus comandados impingiam violenta perseguição contra a igreja de Cristo. O conselho de Paulo a Timóteo foi no sentido de encorajá-lo a guardar e perseverar com fé e coragem no Evangelho, jamais cessando de pregar a palavra e oferecendo a própria vida nessa missão, se assim fosse necessário. Em terceiro lugar, mas não em último, Paulo queria a ajuda de Timóteo para escrever aos irmãos da igreja de Éfeso. Cronologicamente, segundo Timóteo, é a última das 3 cartas pastorais e se passa num tempo de extrema perseguição religiosa por parte das autoridades romanas. Em 1 Timóteo e Tito, o apóstolo estava livre para sonhar novos desafios missionários e chegar até a Espanha, seu grande desejo evangelístico. Entretanto, ao escrever essa epístola, em meados do ano 66 d.C., Paulo está jogado num cárcere em Roma, aguardando seu derradeiro julgamento. Segundo Timóteo, capítulo 1, prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela determinação de Deus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo,
filho muito amado, graça, misericórdia e paz provenientes de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Rendo graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de ti, noite e dia, em minhas fervorosas orações. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para que possa encher meu coração de alegria novamente. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé, não fingida, que primeiro habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi outorgada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. E que nesses dias se manifestou pelo aparecimento de nosso Senhor, de nosso Salvador Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro todavia, não me envergonho, porquanto sei em quem tenho crido e estou plenamente convicto de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Preserva com fé e amor em Cristo Jesus o exemplo da sã teologia que observaste em mim. Guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Estás bem ciente de que todos os que estão na província da Ásia me abandonaram, até mesmo Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porquanto muitas vezes ele me abençoou com ânimo e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, assim que chegou a Roma, procurou-me com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia se encontre com as misericórdias da parte do Senhor. Tu bem sabes quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Comentário do capítulo 1. Paulo, assim como os demais apóstolos, foi especialmente comissionado por Cristo para anunciar e ensinar as boas novas de que a vida eterna está à disposição de todas as pessoas e em todo o mundo. A humanidade sem Cristo está morta, separada de Deus eternamente, mas em Cristo a vida começa no presente e não terá fim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Paulo tinha especial admiração pela fidelidade de Timóteo ao Senhor. A mesma fé dedicada que sua mãe Eunice, judia convertida a Cristo, e sua avó Lloyd testemunharam, apesar do seu pai, de origem grega, ter preferido permanecer nas tradições pagãs do seu povo. Atos capítulo 16, versículo 1. Os dons não são oferecidos aos crentes em seu pleno florescimento. É necessário que, mediante a fé, o cristão os cultive e exercite em benefício do corpo, a igreja e para a glória de Deus. Paulo usa a expressão grega original anasuporo, que significa fazer o fogo reviver das brasas ou reatiçar, para incentivar seu amado e jovem discípulo a permitir que o carisma, no original grego, dom gracioso, de Deus, fosse plenamente liberado por meio de suas palavras e atitudes. A imposição das mãos era um ato de fé e sinal da autoridade espiritual de Paulo. Deus planejou e determinou a salvação da humanidade desde a eternidade passada. Em sua onisciência e sabedoria, conhece os seus, todos aqueles que responderam com fé
ao chamamento de Cristo. João capítulo 1, versículo 12. Portanto, a salvação é exclusivamente um ato da graça imensurável do Senhor e único meio do ser humano herdar a vida eterna. Não depende de qualquer esforço humano, mas absolutamente da realização do plano salvífico de Deus mediante o ato do sacrifício espontâneo de seu Filho, Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 28, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Tito capítulo 3, versículo 5. Cristo destruiu, no original grego, catárgio, completamente o poder da morte de ser o ponto final, aniquilamento, na vida do ser humano verdadeiramente crente no Senhor. Paulo usa uma metáfora bancária para explicar a segurança do nosso depósito de fé em Cristo. Nossos dividendos são o ensino do Senhor, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 ao 15, e a herança eterna, Atos capítulo 20, versículo 32. Aquele dia se refere ao glorioso dia do retorno de Cristo, também chamado nas Escrituras de dia do juízo. Paulo usa uma figura de linguagem hipérbole para enfatizar seu imenso pesar com o abandono de muitos cristãos de sua confiança. Pessoas que se deixaram iludir e seguiram falsos mestres e suas doutrinas heréticas. Timóteo e Onesífero estavam em Éfeso, capital da província da Ásia, hoje parte do oeste da Turquia, e foram alguns dos poucos que permaneceram fiéis ao Senhor e apoiando o ministério de Paulo naquele movimento. Capítulo 2. As batalhas por amor a Cristo. Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Pensa bem sobre o que estou afirmando, pois o Senhor fará compreender tudo. Recorda-te de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está algemada. Por esse motivo, suporto todas as aflições por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com Ele, da mesma forma com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Mas se somos infiéis, Ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Continua a lembrar essas orientações a todos, advertindo-os solenemente na presença de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de teorias vazias. Isso não produz nada de bom e serve tão somente para perverter os ouvintes. Procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. E tais palavras se alastrarão como câncer entre estes se encontram Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu e com isso corromperam a fé de alguns. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo. O Senhor conhece os seus. E aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Numa grande casa
Há vasos não somente de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destes pecados, será como vaso de honra, santificados, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz em comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro. E rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas discussões. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar, paciente. Deve saber corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo que os capturou, a fim de agirem conforme a sua vontade. Comentário do capítulo 2. Desde os tempos de Cristo, o ensino rabínico era transmitido não somente por meio de aulas teóricas, mas sobretudo pelo seguir ao mestre. A esse sistema de transferência de conhecimento bíblico, a vida prática com Deus se deu o nome de discipulado, que se constitui o principal método de crescimento da igreja primitiva. A ressurreição de Jesus Cristo proclama a sua absoluta divindade. O fato de descender do rei Davi comprova sua absoluta humanidade. Essas duas verdades juntas são vitais para a compreensão do Evangelho. Como Cristo é Deus, sua morte e ressurreição têm valor absoluto e eterno. Por ser homem, Jesus Cristo pode, de acordo com a lei, substituir todo aquele que crê na cruz do Calvário. Paulo costuma usar uma expressão grega nos originais, cujo sentido literal é o evangelho de cuja pregação estou incumbido. Romanos capítulo 2, versículo 16. Paulo usa o termo grego original kakúrgos, aqueles que praticam o mal, ou criminosos, para descrever a forma como estava sendo tratado por muitos enquanto aguardava sua condenação formal e execução por parte de Roma. Esse vocábulo só aparece em Lucas, capítulo 23, versículo 32 e 39, ao referir-se aos malfeitores crucificados ao lado de Jesus. Nero chamava os cristãos de criminosos ao promover suas implacáveis perseguições contra a Igreja do Senhor. Mais uma vez, Paulo se vale da letra de um hino conhecido pela Igreja primitiva para enfatizar suas teses teológicas. Aqui o apóstolo apresenta a perseverança do crente em seguir a Cristo e a perseverança do Senhor em que fundamenta a fé operosa do cristão, firmeza na sã doutrina e fidelidade na devoção de Deus. Alguns pensadores têm confundido esse princípio de conforto, segurança e descanso, especialmente para consciências assaltadas por contínuos sentimentos de culpa indevida, haja vista que Cristo já pagou todas as nossas dívidas com uma certa permissividade para a prática do pecado. Deus é fiel apesar da infidelidade do ser humano. Romanos capítulo 3, versículo 8. Paulo usa a expressão grega catástrofe, perverter, que tem o sentido de arruinar, deixando tudo de cabeça para baixo, para descrever uma forma primitiva de gnosticismo que começava a invadir a igreja naqueles dias, fortemente refutada pelo apóstolo em suas cartas aos discípulos e líderes da igreja, Timóteo e Tito. Paulo cita dois representantes dessas ideias heréticas, Himeneu e Fileto, pois negavam a ressurreição do corpo e afirmavam que apenas o espírito seguiria para uma outra dimensão. Erro ainda muito comum na atualidade entre os que acreditam numa ressurreição alegórica e não literal. As palavras têm poder, e as palavras dos falsos mestres corroem como câncer, em grego gangrena.
esses líderes, em geral, saídos do convívio da própria igreja, foram iludidos pelo diabo e extraviaram-se, em grego, astótio. Isto é literalmente, erraram o alvo, pecaram. A igreja é o firme fundamento de Deus. O selo representa a autenticação. Paulo exorta a Timóteo que reanime os crentes com a verdade de que a pedra fundamental tem duas inscrições. O Senhor tem santo e íntimo convívio com os seus filhos, enquanto a outra declaração apela à responsabilidade dos crentes. Afaste-se da iniquidade. A igreja é propriedade de Deus e por ele pessoalmente é protegida e seguirá em triunfo até o glorioso retorno do Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 13. Paulo emprega a expressão grega original ekatairo, que significa limpar plenamente ou eliminar o mal, para admoestar a igreja a expurgar do seu meio os falsos mestres renitentes e suas heresias diabólicas, bem como estimular a que cada cristão faça uma análise do seu próprio interior e comportamento e livre-se de eventuais pecados e filosofias mundanas que lentamente e com o passar do tempo tendem a se infiltrar e instalar em nossos sistemas de valores. Os cristãos sinceros não devem prejudicar seu testemunho com discussões, divagações e especulações inúteis. Entretanto, devem buscar a plenitude do Espírito e a boa formação na palavra de Deus, a fim de estarem aptos a cooperar na recuperação daqueles que se desviaram. Mas, arrependidos, desejam voltar ao saudável convívio da família de Deus. Capítulo 3. A humanidade nos últimos dias. Sabe, entretanto, disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. É a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés. Esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Tu, porém, tens seguido atentamente minha teologia, procedimento, propósitos, fé, paciência, amor, perseverança. Observado minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, contudo, de todas o Senhor me livrou. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Todavia, os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido, porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Comentário do capítulo 3.
O período histórico chamado pelos autores bíblicos de últimos dias ou final dos tempos corresponde à era messiânica. Iniciou-se com a primeira vinda de Jesus Cristo e se encerrará com a segunda e gloriosa volta do Senhor. O ser humano, desde a queda, vem incorporando características diabólicas em seu comportamento, como indivíduo e sociedade. Paulo usa a expressão grega original philautoi, para descrever esse crescente e acentuado amor do indivíduo humano por si mesmo, egoísmo. Esse senso exagerado de autopreservação o faz cada vez mais agressivo, no original grego blasphemoi, literalmente, aquele que fala de modo destrutivo, blasfemadores. A mentira é uma das mais terríveis e mortais armas do diabo, tanto que a expressão caluniadores vem do termo grego original diaboloi, que significa lançadores de mentiras ou diabos. A expressão grega anemoroi refere-se ao estado das pessoas depois da queda, selvagens, rudes, violentas. O ser humano aprendeu a falsificar suas mais profundas e reais intenções. O vocábulo grego morphe, usado aqui por Paulo, descreve o comportamento de certas pessoas que apenas ostentam a forma, a aparência de cristãs e piedosas, mas seus corações não foram realmente convertidos a Deus. Seus interesses não são celestes e suas atitudes são ardis, com o objetivo de levar vantagens pessoais sem qualquer amor genuíno por Cristo e pelo próximo. Janes e Jambres são homens que não foram citados nos textos canônicos do Antigo Testamento. Entretanto, segundo a tradição judaica, especialmente no Targum de Jonatas, que interpreta Êxodo capítulo 7, versículo 11, eram feiticeiros, magos da corte egípcia que se opuseram a Moisés. Paulo esteve ministrando em Antioquia, Icônio e Listra, 3 cidades da província romana da Galácia que o apóstolo visitou durante suas 2 primeiras viagens missionárias. Atos capítulo 13, versículo 15, 14, versículo 23, 16, capítulo 1 a 6. Considerando que Timóteo era natural de Listra, devia conhecer bem de perto os sofrimentos de Paulo na região, bem como os milagrosos livramentos do Senhor concedidos ao seu pai espiritual. Conforme a tradição judaica, os meninos começavam a ser instruídos formalmente no Antigo Testamento quando chegavam aos 5 anos de idade. Timóteo começou a ser ensinado em casa por sua avó Lóide e sua mãe Eunice, bem antes de completar essa idade. Paulo assevera que o Antigo Testamento, bem como as porções do Novo Testamento, que já circulavam em sua época, são todas páginas infalíveis escritas por autores escolhidos, cada qual com sua personalidade, história de vida e estilo, porém, todos plenamente supervisionados pelo Espírito de Deus na produção dos manuscritos originais. Capítulo 4. Pregar a palavra com sabedoria. Eu te encorajo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Prega a palavra. Insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e encoraja, com toda paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia,
e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível, porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traz-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me severamente. O Senhor, com certeza, lhe retribuirá conforme as suas atitudes. Tenhas muita cautela com ele, pois se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam. Contudo, isso não lhe seja imputado em juízo. Todavia o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os que não são judeus a ouvissem. E eu fui livrado da boca do leão. Assim, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me conduzirá a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo enfermo em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos te enviam fraternas saudações. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja com todos vós. Comentário do capítulo 4. Mais do que um apelo, Paulo está encarregando oficialmente seu discípulo amado a dar sequência à sua missão, pois antevê que seu tempo na terra se abrevia. O juízo final se aproxima. Romanos capítulo 2, versículo 16, Atos capítulo 17, versículo 31. O servo do Senhor deve estar sempre alerta e pronto para responder com a palavra às mais variadas necessidades da humanidade, conselhos para livrar do erro, apelo à razão, repreensão espiritual, apelo à consciência e encorajamento, apelo à vontade. Todas manifestações do ministério de exortar, no original grego, parakaleo, o mesmo ministério exercido pelo Espírito Santo, Paráclito, na vida do crente. Paulo faz uma comparação entre seu sangue que está para ser derramado por conta da sua iminente execução sob o juízo de Roma e a tradição judaica da cerimônia da oferta de libação, quando se derramava vinho puro ao redor do altar do sacrifício. Números capítulo 15, versículo 1 ao 23. O apóstolo está confiante e honrado em servir ao Senhor e oferecer a sua própria vida em oferta a Cristo. Demas foi cooperador de Paulo, mas desviou-se da sã doutrina e abandonou o apóstolo. Crescente só é mencionado aqui em todo o Novo Testamento. Tito, discípulo de Paulo, foi em missão para a Dalmácia, região onde hoje se encontra a Albânia. Também conhecida nas Escrituras como Lírico, Romanos capítulo 15, versículo 19. Esse momento marca a conclusão da obra de Tito em Creta e o início da evangelização na costa leste do Mar Ártico. Tito capítulo 1, versículo 5. João Marcos preferiu não acompanhar Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Atos capítulo 13, versículo 13. Mais tarde, Bernabé levou Marcos consigo numa missão em Chipre, já que Paulo não quis levá-lo em sua segunda viagem missionária. Atos capítulo 15, versículo 36 ao 41. Com o passar do tempo, Marcos comprovou sua vocação missionária e sua sincera amizade por Paulo, ao permanecer ao seu lado durante o primeiro encarceramento do apóstolo em Roma. Colossenses capítulo 4, versículo 10. Agora Paulo pede a Timóteo que traga Marcos consigo, pois ele lhe será muito útil em Roma. Tíquico também foi companheiro de Paulo em sua primeira prisão em Roma, procedente da província da Ásia.
Atos capítulo 20, versículo 4. E portador das cartas aos Efésios, Efésios capítulo 6, versículo 21. E aos Colossenses, Colossenses 4, versículo 7. Os livros eram produzidos de papiro, grande erva própria das margens alagadiças do rio Nilo, da qual se produzia uma espécie de papel. Muitos documentos e textos bíblicos foram escritos sobre pergaminhos feitos de peles de animais, especialmente de cabras. Êxodo, capítulo 17, versículo 14. Paulo dedicava-se ao estudo do Antigo Testamento. Carpo é mencionado apenas aqui, em toda a Bíblia. Considerando que Paulo, sendo cidadão romano, não podia ser lançado aos leões no anfiteatro, como era costume condenar os cristãos judeus e de outras nacionalidades, esse foi o modo figurado encontrado pelo apóstolo para comunicar à igreja que a primeira audiência não resultou num veredito condenatório. Paulo aproveitou seu tempo de prisão em Roma para evangelizar e discipular um grande número de romanos, particularmente oficiais militares e membros da corte imperial. Atos, capítulo 28. Paulo aqui se refere ao livramento espiritual e não físico, pois estava certo de que sua morte se daria em breve pelas mãos de Nero. Certamente, um dos mais terríveis anticristos da história. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Contudo, não estava abatido, mas seguro e feliz por ter feito seu melhor para o Senhor, vencido a batalha da vida cristã e estar preparado para receber a coroa do vencedor com Cristo. Prisca, nome próprio, cujo diminutivo era Priscila, e Áquila sempre foram hospitaleiros, grandes amigos de Paulo e missionários de Cristo, para onde quer que levassem suas tendas. Segundo Irineu e a tradição dos pais da igreja, Lino foi o primeiro bispo de Roma, depois da morte de Pedro e Paulo. Assim como no final de 1 Timóteo, Paulo se preocupa em deixar registrada uma expressão de bênção a todos quantos pudessem ler e ouvir o conteúdo das suas cartas. Todavia, o apóstolo faz questão de dedicar uma palavra de particular encorajamento a Timóteo, seu filho na fé em Cristo. Terminamos aqui a leitura da primeira e da segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de nós, como teve de Paulo, como teve de Timóteo e de todos os seus servos verdadeiros. Que o Senhor nos dê a graça de uma fé verdadeira, que o Senhor nos dê discernimento, visão de águia, que o nosso coração seja inclinado a Deus, que as nossas vontades, pensamentos e projetos sejam todos de acordo com a vontade de Deus, dirigidos e direcionados pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Que Deus nos abençoe, em o nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.